Bom dia mais uma vez, alunos do nono ano. Infelizmente eu tive que dar uma paradinha aqui na minha aula para fazer a gravação da aula ao vivo, né? Mas a gente vai retomar aqui agora, não é? Respondendo a quarta questão. Aí eu vou compensar essa aula que eu dei só 10 minutos, eu vou compensar nessa aqui agora para a gente dar continuidade. E aí, ó, a quarta questão diz o seguinte: a Austrália foi em 2000 sede dos Jogos Olímpicos, um evento de suma importância para os esportes. Esse país apresenta, dentre outras, as seguintes características geográficas, exceto uma. Então ele quer a questão errada, né? Tem aí, ó, a maior parte da população economicamente ativa do país exerce essa atividade do setor primário. De forma alguma, está errado aí. Muito pelo contrário, né? A maior parte da população da Austrália, né, está concentrada no setor terciário da economia, que é comércio, serviço e turismo. O setor primário ele não é muito desenvolvido ali, né, no qual não tem o desenvolvimento da agricultura, né, nem da pecuária nesse país. Né, eles importam boa parte dos produtos, né, que são oriundos dos seus alimentos. E aí, consequentemente, eu tenho a resposta a letra A, aquele que é a resposta errada, né? Então, consequentemente, eu vou ter aí a quarta questão, a letra A. Quinta questão diz o seguinte: a Antártida representa um quadro natural com características marcantes. O inverno longo, com 6 meses sem luz solar, por conta justamente da inclinação do eixo imaginário da Terra, e médias térmicas ao redor de menos 60 graus. Dentro da sua geladeira é mais quente do que lá na Antártida. No verão, o albedo é elevado, pois cerca de 95% da superfície está permanentemente coberta por gelo. São raras espécies vegetais por causa do rigor climático. Quase desabitada, é considerada a região mais fria do planeta e tem despertado o interesse de muitos países. O Brasil, desde 1984, mantém uma base de pesquisa. A maioria das pessoas que estão lá são estudiosos, pesquisadores que estão promovendo estudos sobre as questões ambientais do planeta. Então, ó, letra A. Meteorológica do Instituto de estudar o buraco da camada de ozônio, fenômeno clínico que ocorre na atmosfera. Antártida é analisar o efeito da radiação ultravioleta nos seres vivos. Não. Dentro da meteorologia, os estudos feitos na Antártida estuda não só o efeito da radiação ultravioleta nos seres vivos, mas também a questão do degelo das calotas polares, né? Outros fatores de grande esfera ambiental, e não especificamente analisa os efeitos da radiação ultravioleta sobre os seres vivos. Letra B. Científica, cujas investigações meteorológicas e oceanográficas objetivam compreender o papel da Antártida no globo terrestre e, em particular, a sua influência sobre o território brasileiro. Está correto aí a letra B. Num cenário científico, cujas investigações meteorológicas e oceanográficas objetivam compreender o papel da Antártida no globo terrestre e, em particular, a influência do território brasileiro. Isso na base brasileira de estudos que tem lá, viu? A base brasileira de estudiosos tem lá, está estudando essa questão global e também, em particular, o território brasileiro, ok? Sexta questão, uma questão da UDESC, diz o seguinte:
é a Universidade do Estado de Santa Catarina. No dia 16 de abril de 2017, a Folha de São Paulo notificou a reconstrução da base brasileira da Antártida. O projeto tem como principal objetivo abrigar cientistas e fortalecer o país quanto ao Tratado Antártico. Com relação à Antártida, assinale a proposição V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Pelo Tratado da Antártida, em 1961, os países abrem mão da soberania sobre determinadas regiões do continente e ficam acordados que a Antártica será usada fortemente para pesquisa científica com cooperação entre os países. Correto. Na realidade, todos os países do mundo que estão estudando as questões ambientais têm uma partezinha na Antártida, né, que trabalham em cooperação uns com os outros, justamente para tentar melhorar as questões ambientais do nosso planeta. Então está verdadeiro aí a alternativa A. Letra B. Durante todo o ano, cerca de 50% do território permanece congelado. E no inverno, a extensão desse território chega a aumentar 1.000 quilômetros por causa do gelo. Errado aí. Não é cerca de 70%, é todo o território, ele permanece congelado durante todo o ano e não 50%. Então está falso aí a alternativa B de bola. C. Embora possua mais de 2/3 de água doce do planeta, é um dos países mais secos do mundo, pois grande parte dessa água está congelada. Claro, eu falei para vocês aqui que a umidade relativa do ar é 0, porque não chove na região. Na região é extremamente seca, não há evaporação, não há evapotranspiração, e aí, consequentemente, eu tenho um ambiente extremamente seco, não é? E aí, consequentemente, é uma das áreas mais secas do planeta. Verdadeiro aí a letra C. Letra D. Este continente é cercado pelo Oceano Glacial Ártico e é localizado no polo sul do planeta. Falso. O continente Antártico, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, e o Oceano Índico e o Pacífico, não é? E não pelo Oceano Glacial Ártico. Então fica VF. Sétima questão, marque a alternativa incorreta. Letra A. A Antártida é um continente coberto por uma imensa capa de gelo de água doce, cercada de águas oceânicas, cujo equilíbrio ambiental é de interesse planetário. Verdadeiro, não é? A Antártida é um continente coberto por água de gelo de água doce e é banhada pelos oceanos, não é? E tem um interesse ambiental do mundo inteiro. Letra B. As atividades humanas mais significativas no continente Antártico refere-se à pesquisa científica. Correto. Não existem moradores permanentes na Antártida. As populações que vivem naquela região são populações constituídas por pesquisadores. E aí, consequentemente, eu tenho aí verdadeiro a letra B, mas ela quer a letra falsa, né? Letra C. A tundra é própria de climas muito frios e encontra-se em condições favoráveis para se envolver amplamente nessa região e se constitui a base de uma cadeia alimentar diversificada. Também verdadeira. Ela é a base da cadeia alimentar, por exemplo, os alces são animais que se alimentam da tundra, dos linques e musgos, não é? Então ela é a base de uma vegetação pequeno porte e rasteira que ocorre nas regiões polares quando ocorre o processo de degelo na região. Letra D. A Antártida, com invernos rigorosos e verões amenos,
apresentam uma fauna típica como ursos polares, focas, pinguins, renas e lobos. Na Antártida você jamais vai encontrar um urso polar, na Antártida, não é? Nem lobos. Aí você vai encontrar no Ártico, ok? Então a letra D está falso. Oitava questão. Desculpa estar comendo aqui porque eu me acordei de 5 horas da manhã e ainda não me alimentei, porque coincidiu hoje de gravar a aula justamente com aula ao vivo. E está sendo meio complicado. Eu estou comendo um biscoitinho aqui para enganar a barriga. Eu já estou no limite aqui da fome. Oitava questão. Analise os fatores que contribuam para a conquista da ocupação das terras na Austrália e na Nova Zelândia no século XIX. Alternativa 1. A introdução de criação de ovelhas e carneiros, favorecida pelas excelentes condições naturais de certos trechos do território. Verdadeiro. Aquela região ali é muito rica em criação de ovelhas e carneiros, que se adaptaram muito bem à região, principalmente nas áreas onde eu tenho o terreno mais íngreme. 2. A descoberta de terras de grande fertilidade para a agricultura. Também está correto aí. Alternativa 2. Uma área que tem um desenvolvimento agrícola muito bom, não é? Nas áreas da Austrália e da Nova Zelândia. 3. O clima temperado em toda a sua extensão territorial. Claro, está localizado em Trópico Capricórnio e o Círculo Polar, o Trópico de Câncer, ou o Trópico Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Logo eu tenho um clima temperado nessa região aí da Antártida. 5. Cadê onde eu estou? Não, 3, né? Eita, eu pulei aqui o 3. Descoberta do ouro por volta de 1850. Ok, também está 1, 2 e 3 correto. A 4 não é clima temperado, não. Me equivoquei aqui, viu? É o clima subtropical. Está errado por conta disso aí. O 4 está errado, não é? O 4 não é o clima, porque o clima temperado é muito parecido com o clima subtropical. O clima subtropical, ele está entre o Trópico Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, que apresenta as 4 estações bem definidas. Mas são climas muito parecidos com o clima temperado, que o clima temperado está entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, né? E aí, por isso que eu confundi, mas está errado aí, o 4 está errado. Então, até agora o verdadeiro só tem 1, 2 e 3. 5. Mão de obra escrava no próprio território, né? Está falso aí. Tiveram que trazer boa parte de escravos porque os aborígenes fugiram de lá, foram para a Micronésia ou pela Melanésia. E 6. Clima tropical em toda a porção meridional, de forma alguma. Então tem a resposta aí, a letra A. 1, 2 e 3. Nona questão. Considere o texto a seguir. Seu território apresenta a população costeira leste e sudeste, suas maiores aglomerações urbanas. As elevações mais significativas, com importantes reservas de carvão mineral, correm paralelas às planícies costeiras orientais, interpondo-se as massas de ar úmida e concentrando a precipitação nessas planícies. Os ventos secos que ultrapassam essas barreiras vão para a região central, onde, em grande planície, desenvolvem-se as pecuárias bovinas e ovinas. Para o oeste, encontram-se grandes formações desérticas de areia e pedra. O extremo ocidental desse país tem uma cobertura vegetal do tipo savana-estepe,
com pequena densidade demográfica. E aí, qual país estou me referindo? A Argélia, a Argentina, a Austrália, a Armênia e a Alemanha. Gente, se o capítulo fala da Oceania e da Antártida e do Ártico, claro que a resposta aí seria a Austrália, não é? O único país que está relacionado aí à Oceania é a Austrália. Letra D, letra C a resposta, né? 10ª questão. Assinale as afirmativas sobre Antártida e marque V para verdadeiro e F para as questões falsas. Letra A. Localizado no hemisfério meridional, a Antártida é um continente formado por uma extensa área coberta de gelo. Quando ele fala de hemisfério meridional, ele está referindo ao hemisfério sul. Então, é um continente formado por uma extensa área coberta de gelo, verdadeiro. Não é? Letra A, verdadeiro. Letra B. Em razão das condições climáticas, temperatura abaixo de 0 grau, a Antártida não é habitada por seres humanos. Falso. Os seres humanos que habitam a região antártica são pesquisadores, não é? Então, tem seres humanos lá, não é? São poucos, mas tem, não é? São pesquisadores que vão para trabalhar naquela região. Então, é falso aí a letra B. Letra C. Com extensão territorial de 13,2 milhões de quilômetros quadrados, a Antártida é o menor continente terrestre. Falso, não é? A Antártida não é o menor continente, não é? O menor continente da Terra é a Oceania. Então é falso aí a letra C. E letra D? A Antártida é banhada por 3 oceanos: Atlântico, Pacífico e Índico, como eu falei para vocês. Está correto aí. Resposta, letra D, verdadeiro. Então a sequência fica verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. 11ª questão. A Austrália faz parte da Oceania, o continente chamado de Novíssimo Mundo, por ter sido o espaço mais recentemente conquistado pelos europeus. São fatores que caracterizam a Oceania. Letra A. A presença ainda hoje de povos subordinados às potências mundiais, como os das possessões norte-americanas, francesas e inglesas. Verdadeiro, né? Existem ilhas na região da Oceania, não é? Que ainda é subordinada à França e à Inglaterra. E aí, consequentemente, é verdadeiro aí a alternativa A. B. A heterogeneidade econômica marcada pela presença de 2 países ricos, Austrália e Nova Zelândia, ao lado dos demais extremamente pobres. Verdadeiro aí a alternativa B. Então hoje tem uma heterogeneidade econômica, como no mundo inteiro, né? Existem países pobres e países ricos. No caso da Oceania, eu tenho aí apenas a Austrália e a Nova Zelândia como países ricos. E os outros países pobres, né, que circundam aquela região, é formada por países pobres, não é? Ilhas, extremamente, principalmente na região da Melanésia. Então é verdadeiro aí a alternativa B. A alternativa C. A homogeneidade linguística e cultural é fruto da ocupação francesa do continente. Gente, lá não tem nada de homogeneidade linguística, lá existe uma heterogeneidade linguística. Fala-se várias línguas na Oceania, até porque a Austrália, em particular, ela tem sua população tão heterogênea quanto o Brasil, devido à forte influência europeia no que se respeita ao processo de colonização. E isso fez com que houvesse também uma pluriculturalidade, como se ocorreu no Brasil, se ocorre no Brasil,
até os dias atuais, não é? Influenciado justamente por conta dessa grande quantidade de pessoas que migraram para aqui e migram até os dias atuais, o que ocorre da mesma forma na Austrália e na Oceania como um todo. Então está falso aí a letra C, não tem nada de homogeneidade, tem a heterogeneidade. E a letra D tem aí, ó, a existência de uma exótica fauna de marsupiais tipicamente do continente. Marsupiais como o quê? Como canguru, não é? Como urso koala. Marsupiais são aqueles animais que possuem uma bolsa, né, no seu abdômen que levam seus filhotes. Na Austrália é muito comum ter animais marsupiais, além de outros como ornitorrinco, que é um animal endêmico do continente australiano, não é? E alguns outros animais também endêmicos, roedores que vivem na fauna e na floresta australiana. Então a sequência fica aí, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. 12ª questão diz o seguinte: Antártida é o mais meridional dos continentes, ou seja, mais ao sul do globo terrestre, não é? Com menor população, entende-se que o continente austral não possui população nativa. As estimativas da população no continente estão em torno de 2.000 a 4.000 pessoas, variando nas estações do ano. Juridicamente, a Antártida, eu falei Austrália, a Antártida está sujeita ao Tratado da Antártida, pelo qual as suas várias nações que reivindicam o território do continente é a Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido, concordam a suspender as suas reivindicações. Os principais motivos para esse acordo entre os países para a baixa ocupação do continente são, respectivamente, letra A, os referidos países concordam em permitir a exploração petrolífera e os ricos relativos instabilidades tectônicas. De forma alguma, lá não tem exploração de petróleo naquela região, não é? Então a letra A não está correta. Os referidos países concordam em permitir testes militares atômicos e as dificuldades ligadas principalmente ao transporte deficitário, né? De forma alguma lá não existe transporte nem tampouco deficitário, e também não tem testes militares em acordo naquela região, nem tampouco atômicos. Letra C. Os referidos países concordam em permitir explorações econômicas, as dificuldades ligadas principalmente aos aspectos climáticos. Exploração econômica de quê? Que lá não tem comércio, não tem indústria, não tem nada. Então, letra C também não é. E letra D, os referidos países concordam em permitir explorações científicas, as condições inóspitas ligadas principalmente aos aspectos climáticos. Correto aí a letra D. A população lá que vive naquela região são constituídas basicamente por pesquisadores, não é? Estudiosos ligados às questões climáticas do planeta. Ok? E a 13ª e última questão diz o seguinte: complete os espaços a seguir. Esse arquipélago, que é um conjunto de ilhas, claro, constitui basicamente de duas ilhas montanhosas. A ilha, você completei com ilha, do norte, com a área de 113.279 km², onde vivem cerca de 2/3 da população neozelandesa, e a ilha do sul, com 151.215 km², onde localiza o Monte Cook. Cook se escreve C-O-O-K, com 3.724 metros de altitude, em homenagem ao capitão James Cook, que reivindicou para a Grã-Bretanha
a posse dessas ilhas em 1769. Wellington, a capital localizada na Ilha do Norte. Ok? Então, meus queridos alunos, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos, que tenham um excelente fim de semana, E na próxima semana a gente retoma com mais aulas. E se Deus quiser, em breve nós nos encontraremos. Um abraço no coração de todos e até a próxima.